Oi, 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 boa tarde! Vamos lá para mais uma quinta-feira de live aqui no canal. Sei que vocês estão chegando, que daqui a pouco vai ter gente por aqui. Enquanto isso, eu vou convidando as pessoas para virem comigo para a live. Hoje a gente vai conversar sobre um óleo essencial muito importante dentro da aromaterapia, que com certeza vocês não conhecem muito dos seus mecanismos ou escutam falar dele por um olhar diferente do que eu vou trazer aqui. Mas hoje, claro, a gente vai falar sobre o óleo essencial de Ylang Ylang, que foi um dos óleos que vocês mais me pediram, certo? Então, atendendo o pedido de vocês, eu vou fazer essa live conversando um pouquinho com vocês sobre esse óleo essencial tão importante dentro da aromaterapia. Vamos lá, já mandei aqui. Oi, 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 estão chegando aqui, sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Então, como eu falei para vocês, atendendo ao pedido de vocês, eu vou conversar hoje com vocês sobre um óleo essencial muito importante dentro da aromaterapia, que é o óleo essencial de Ylang Ylang. Mas antes da gente começar a conversar desse óleo, eu vou pedir para vocês que já chegaram aqui, já vi Paty, já vi Grazi, deixa eu ver mais, quem tá aqui? Débora, Mara, quem mais? Dedé, Elka, enfim. Vocês que estão por aqui, convidem as pessoas que vocês conhecem, que gostam de aromaterapia, que estão aprendendo sobre aromaterapia, que estão aí começando e precisam entender melhor o que são os óleos essenciais, como esses óleos essenciais funcionam para essa live. Porque aqui eu vou contar para vocês uma visão um pouco diferente sobre o óleo essencial de Ylang Ylang, que em geral vocês não costumam ouvir por aí. Eu sei. Parece um pouco assustador, né? Falar que eu vou contar uma coisa aqui muito diferente. Não vai ser assim, bem diferente, mas eu vou trazer a minha visão da farmacologia e da neurociência sobre o uso do óleo essencial de Ylang Ylang dentro do contexto da saúde mental. Afinal de contas, o que eu trago, o que eu bato na tecla diariamente aqui no Instagram para vocês é sobre o uso seguro dos óleos essenciais para diferentes cuidados da saúde mental. Então, claro que a minha abordagem para a aromaterapia, para este óleo, vai ser sobre a minha visão sobre a neurociência, a farmacologia, dentro do cuidado da saúde mental do Ylang Ylang. Estão preparadas? Vamos lá? Queria começar essa live com vocês falando, na verdade, de uma diferença muito importante que a gente encontra dentro da aromaterapia entre este cara aqui, o óleo de Cananga, e este cara aqui, o óleo de Ylang Ylang. Mas Camila, a live não é sobre o óleo de Ylang Ylang? Sim, a gente vai falar especificamente deste carinha aqui, óleo essencial de Ylang Ylang. E qual é a relação entre este e este? Bom, a relação é que eles são da mesma planta. Vou contar uma coisa para vocês. Olha aqui, nome científico do óleo de Cananga, Cananga odorata. Nome científico do óleo de Ylang Ylang, Cananga odorata. Camila, como eu vou escolher? O óleo de Cananga não é Ylang Ylang? Não. Sabe qual é a diferença? O Ylang Ylang é a planta original. Então ela é uma planta menorzinha, amarela, com um amarelo bem bonito, bem floral, bem cheirosa. Já a Cananga é uma espécie que tem flores maiores, amarelas maiores, e por isso elas variam na concentração dos seus princípios ativos. Isso quer dizer que este cara aqui, a Cananga, o óleo de Cananga, ele é rico em beta-cariofileno e germacreno D. E daí, Camila? E daí que o beta-cariofileno tem uma ação o quê? Anti-inflamatória, tem uma ação antioxidante, tem uma ação ansiolítica, através da modulação do sistema endocannabinoide, da ação do beta-cariofileno sobre o receptor do tipo CB2 dentro do sistema endocannabinoide.
Já o germacreno D, ele tem uma ação o quê? Bastante antioxidante e redutora de aspectos de dor. Então, se eu tiver que escolher o óleo essencial entre o ylang-ylang e o cananga para cuidar de questões de dor, quem que eu vou escolher? Os dois podem ser uma boa escolha, mas com potencial altamente anti-inflamatório, talvez a cananga tenha mais esse potencial do que o ylang-ylang, e a gente vai entender um pouco do porquê. Então, entendendo, temos aqui irmãos cananga e ylang-ylang, extraídos aí de plantas irmãs com potenciais farmacológicos e terapêuticos diferentes. Então, a gente não pode confundir um óleo com um outro óleo dentro da aromaterapia, certo? Mas a partir de agora, vou falar deste óleo aqui, óleo de ylang-ylang ou cananga, o nome científico, cananga odorata. Este óleo aqui pode ser encontrado dentro do mundo da aromaterapia com algumas peculiaridades. Quais são elas? Esse daqui, não sei se vocês conseguem ver, mas não tem nenhum tipo de fração definida. Então, ele é um óleo de ylang-ylang completo. O que isso quer dizer, Camila? Quer dizer que este óleo aqui, de ylang-ylang, ele possui todos os princípios ativos. Ele não teve nenhum processo de destilação fracionado. Ele é o óleo completo. Então, quer dizer que dentro dele eu tenho moléculas de leve, de peso molecular alto, de peso molecular um pouco mais baixo, de volatilidade mais alta, tenho monoterpenos, sesquiterpenos, então um óleo completo. Mas existe dentro da aromaterapia diferentes padrões de ylang-ylang. Um dos óleos de ylang-ylang mais cobiçados dentro da aromaterapia é o óleo essencial de ylang-ylang extra, que é a primeira fração do processo de destilação. Então a gente coloca o ylang para destilar, essa destilação depois ali de 1 hora, 2, ela é pausada, é retirado esse óleo, e esse óleo ele é rico em princípios ativos como o benzoato de benzila e o linalol, além do acetato de geranila. Isso faz com que ele tenha um aroma floral maravilhoso, e por isso ele é extremamente cobiçado pela indústria de perfumes. Então a porção extra costuma ser aí uma porção um pouco mais cara do ylang-ylang, justamente porque ele tem essa característica de ser mais leve, mais floral, com um cheiro muito mais peculiar, digamos assim, e puxado aí pela indústria, então, de perfume. Depois dessa fração extra, a gente tem a fração 1, 2, 3 e a fração completa, que é o que eu tenho aqui na minha mão. A diferença entre as frações são justamente as concentrações de diferentes princípios ativos. A fração 1, por exemplo, do ylang-ylang, que é a segunda fração, porque a primeira é a extra, a gente tem ali concentrações de benzoato de benzila, linalol, geraniol, ainda assim com uma característica bastante floral e bastante importante. Já no 2 e no 3, a gente começa já a ter concentrações maior de eugenol, de cariofileno, de germacreno D, entre outros sesquiterpenos que começam a aparecer, então moléculas com maior peso molecular. Então, se a gente olhar para a química do óleo de ylang-ylang, a gente consegue diferentes concentrações de diferentes substâncias, dependendo do óleo essencial, da fração desse óleo essencial que a gente escolher. Dentro do contexto que eu quero trazer para vocês aqui, eu vou trazer o contexto ou a visão desse óleo mais completo, que é o que a gente consegue encontrar e é bastante utilizado tanto para questões emocionais como para controle de dor e também para aspectos relacionados aí à produção de produtos um pouco mais caseiros, digamos assim, certo? Então vamos lá. Falei sobre a diferença da cananga e do ylang-ylang. Quando a gente olha para o ylang-ylang e pensa em saúde mental, o que vem na cabeça de vocês? Bom, para mim vem um aroma altamente floral que deixa a gente inebriado, certo? Essa característica de ser altamente floral faz com que algumas pessoas amem esse óleo e outras pessoas simplesmente odeiem esse óleo. Você faz parte de qual lado? Me conta aqui. Você que está aí me ouvindo, faz parte das pessoas que amam esse óleo ou faz parte daquelas que odeiam esse óleo?
Eu faço parte daquelas que amam o óleo de ylang-ylang. E, aliás, eu adoro usar ele quando eu termino de tomar banho, lavo o cabelo, passar ele no cabelo para trazer aquele aroma maravilhoso do ylang. Isso me deixa muito tranquilo, né? E bastante relaxado. Então, esse aroma floral traz esse processo de equilíbrio emocional. Mas por que, Camila? Porque o ylang-ylang, né, dentro dos seus princípios ativos, que eu já trouxe alguns aqui, vou trazer o primeiro para a gente começar a fazer algumas correlações com a saúde mental, que é o benzoato de benzila. O benzoato de benzila, ele tem uma ação sobre o sistema nervoso central através da regulação da dopamina e da serotonina. Da dopamina em um local muito específico do sistema nervoso central. Olha lá a Grazi falando que tá com o ylang no colar, uhul, então ela é da turma que nem eu, que ama o ylang. Que bom, Grazi, eu tô com ele no cabelo. Então estamos aqui todas florais com o ylang-ylang hoje. Então vamos lá. Quando a gente olha, né, para o benzoato de benzila e olha para suas características de modulação de dopamina e de serotonina, a gente precisa entender que essas características acontecem em locais específicos do sistema nervoso central. E o que isso quer dizer, Camila? Vamos lá. Quando eu vejo a ação do benzoato de benzila sobre a modulação de dopamina, essa modulação de dopamina acontece para baixo. Então, ele regula para baixo o aspecto dopaminérgico. E isso é interessante? Sim, é interessante porque ele faz isso em um local chamado de estriado. Quem é o estriado? O estriado é um núcleo da base. Nossa, Camila, que complicado isso, mas vou trazer aqui de uma maneira clara. Peraí. O que é um núcleo da base dentro do sistema nervoso central? É um local, na verdade, é um conglomerado ali de diferentes estruturas que fazem com que a gente interprete questões emocionais, traduzindo essas questões emocionais pela forma como eu me movimento. Então, quando eu estou muito agitado, que tipo de movimento eu faço? Quando eu estou mais triste, que tipo de movimento eu faço? Então, movimentos ansiosos, movimentos repetitivos, fazem parte desse conjunto de locais, que é, por acaso, que sofre a ação da dopamina. Então, o ylang-ylang, ou na verdade o benzoato de benzila, ele tem uma ação de regular a dopamina para baixo neste local, melhorando comportamentos como, por exemplo, a hiperatividade. Então, é um óleo bastante importante quando a gente olha aí para questões relacionadas da saúde mental, porque controlar a hiperatividade reflete em melhorias de aspectos da ansiedade. Bom, eu falei que além de modular a dopamina, esse princípio ativo também aumenta a liberação de serotonina. Isso, então ele regula a dopamina para baixo e aumenta a serotonina em um local chamado de hipocampo. E o que é esse local, Camila? Bom, dentro ali da neurociência, a gente sabe que o hipocampo tem várias funções. Várias funções como o quê? Como, por exemplo, modular a capacidade de memória ou de aprendizado do agora, fazer com que uma conversa com outras estruturas ali do sistema límbico, controlando, por exemplo, aspectos relacionados com o medo. Então, quando eu tenho um aumento da liberação de serotonina neste local do sistema límbico, eu consigo melhorar o meu aspecto de memória e consigo também trazer uma calma para a amígdala de uma maneira indireta, falando para ela: olha, tá tudo bem por aqui, fica tranquila, estou me sentindo bem, tá tudo bem por aqui, fica de boa. Então eu consigo trazer um controle sobre o aspecto da ansiedade e também do medo com esse aumento de serotonina na região hipocampal. Então olha que legal, um princípio ativo só que eu trouxe por aqui por enquanto do ylang-ylang, que tem uma modulação sobre um núcleo da base, melhorando aí aspectos de hiperatividade, de comportamentos repetitivos relacionados à ansiedade e também aumentando serotonina em um outro local do sistema límbico que faz com que eu tenha uma melhoria de aspectos também da ansiedade. Então a gente pode falar que o ylang-ylang é um óleo que traz um aspecto de melhoria para o controle da ansiedade? Olhando só para o benzoato de benzila, a gente já poderia trazer esta informação. Mas além do benzoato de benzila, eu tenho também no óleo de ylang-ylang quem? Linalol.
benzoato de benzila diminui dopamina, aumenta a serotonina. E o linalol, Camila? Bom, o linalol, dentro desse contexto, tem algumas ações que são equiparadas, né, ali ao benzoato de benzila, por exemplo, sobre a modulação de serotonina. Então, o linalol também estimula a liberação de serotonina e faz com que ela tenha um aumento da sua ligação com receptores que são receptores que trazem uma melhoria dessa questão do bem-estar, certo? Do relaxamento. E também o linalol tem uma ação sobre receptores do tipo NMDA. Lá vem ela com esses nomes de novo, né, gente? Mas espera aí que eu vou explicar. Quem é o receptor de NMDA? É um receptor de glutamato. E esse glutamato é um neurotransmissor excitatório. E quando o linalol se liga nele, ele diminui aspectos excitatórios do sistema nervoso central, fazendo com que eu me sinta mais relaxado. Então, benzoato de benzila e linalol têm um aspecto mais tranquilizante, ansiolítico, trazido desse óleo. Mas eu sei que vocês também já ouviram falar que o ylang-ylang tem uma ação, por exemplo, antioxidante. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Essa ação antioxidante se dá por alguns princípios ativos do óleo essencial, como, por exemplo, o próprio linalol e também o geraniol, que faz parte do composto desse óleo essencial. E como que eles funcionam? Quando eu falo sobre radicais livres, ou quando eu falo sobre uma ação antioxidante, o que a gente precisa entender é que o acúmulo de toxinas ou de radicais livres faz com que eu tenha uma diminuição do metabolismo celular, faz com que as minhas células entrem em sofrimento. Quando eu entro em sofrimento celular, ou sofrimento mitocondrial, algumas questões metabólicas são comprometidas. Quando eu olho para isso, eu preciso entender que uma dessas questões muito importantes que estão relacionadas com o aumento da oxidação está refletida na composição de gordura do nosso corpo. Então, quer dizer que quando eu aumento radicais livres no meu corpo, eu pioro aspectos relacionados à deposição de gordura nos vasos sanguíneos. Sabe aquele que vocês conhecem como sendo colesterol ruim, que é o famoso LDL? O LDL, o colesterol ruim, quando eu tenho altos níveis de oxidação, ele se deposita nas artérias, piorando o quê? As características ou aumentando as chances de eu ter uma doença cardíaca, um infarto, por exemplo. Então, quando eu uso um óleo essencial com um potencial antioxidante, eu posso melhorar essa característica de oxidação da gordura, fazendo com que esses níveis de gordura oxidada, que tem maior chance de se depositar nas artérias, diminua. Então, essa é uma ação bastante importante também do óleo de ylang-ylang. Além disso, esse óleo também diminui a ação de uma enzima chamada dióxido nítrico indutase. Que é isso, Camila? A óxido nítrico indutase é uma enzima que, quando estimulada em excesso, piora a ação dos radicais livres na nossa célula, fazendo com que essas células morram ou entrem em processo de envelhecimento precoce. Então, quanto mais radical livre, mais oxidado eu fico e mais velho eu fico. Então, se o ylang-ylang tem uma ação antioxidante, quer dizer que se eu usar o ylang-ylang para pele, eu posso ter uma melhoria da qualidade da minha pele frente a aspectos de envelhecimento, por exemplo? Com toda certeza. Por isso que ele é um óleo bastante cobiçado dentro aí do mundo da cosmética para ser utilizado com esse aspecto de anti-envelhecimento, que é muito importante. E o que isso tem a ver, Camila, com a saúde mental? Quando eu diminuo os radicais livres, eu diminuo essa ação, por exemplo, sobre as gorduras, eu também trabalho no sistema nervoso central com essa diminuição de radicais livres. E quando eu melhoro esse potencial do sistema nervoso central, eu trago um aspecto que eu chamo de neuroproteção. Então, sim, o óleo de ylang-ylang tem um aspecto neuroprotetor para o sistema nervoso central, justamente por essa característica de antioxidação, ou de promover a melhoria dessa ação antioxidante, melhorando as características ou a capacidade da minha célula de trabalhar dentro daquilo que ela precisa trabalhar.
certo? Então, essa é a ação do óleo de Ylang Ylang, quando eu olho por esse viés aí da saúde mental. Mas, claro, eu já fiz outras correlações aqui para vocês entenderem qual é esse potencial um pouco mais abrangente. Sei que vocês também já ouviram falar, tá? Que o óleo de Ylang Ylang diminui a pressão arterial. Existe uma correlação entre diminuição da pressão arterial com a saúde mental? Com toda certeza. E sim, o óleo essencial de Ylang Ylang diminui a pressão arterial. Como que ele faz isso? O óleo promove um processo de vasorrelaxamento. Então, vamos pensar na seguinte condição. Eu tenho um vaso sanguíneo assim, ó, bem pequenininho. O sangue, para passar aqui, ele precisa fazer uma força, ele vai empurrando o vaso. Se esse vaso relaxar e ficar com a abertura do vaso maior, o sangue passa por ele sem fazer tanta pressão no vaso sanguíneo, certo? Então, essa é a ação que o óleo de Ylang Ylang faz sobre os vasos sanguíneos. Ele dilata esse vaso, fazendo com que o sangue flua por dentro dele de uma maneira mais tranquila, sem apresentar tanta resistência. E isso faz com que a pressão arterial caia. Por quê? Porque o coração precisa bombear com menos força o sangue, porque eles têm um caminho mais fluido, menos o que? Apertado para passar. Então, sim, o óleo essencial de Ylang Ylang apresenta uma ação sobre a redução da pressão arterial e, consequentemente, uma redução da frequência cardíaca. E sabe o que isso significa? Quando eu reduzo batimento cardíaco e pressão arterial, eu consigo controlar o quê? Aspectos relacionados à ansiedade. Não tem uma frase que a gente sempre escuta quando a gente está ansioso, está entrando numa crise, que é: para, respira. Respira que passa. Pensa nessa frase e reflete sobre isso que eu acabei de falar. Para e respira. Respira por quê? Quando eu respiro e solto, eu começo a controlar o quê? O fluxo de distribuição de oxigênio pelos vasos, o fluxo do sangue que é bombeado. O meu coração começa a entender como ele tem que bombear e começa a trazer esse aspecto de relaxamento. Então, quando eu tenho isso associado a um óleo essencial, eu tenho esse aspecto também de relaxamento e de controle da ansiedade. Porque quanto mais ansioso eu tô, mais alerta eu tô, adivinha o que acontece? Maior é a minha pressão arterial, porque o meu coração tem que trabalhar mais forte, porque eu tô em alerta, preciso prestar atenção em tudo. Então, o óleo essencial de Ylang Ylang diminui o sistema de alerta. E isso é uma informação muito importante. Quando eu diminuo o sistema de alerta e eu deixo de ficar atento como se tudo fosse um aspecto de agressão, sabe o que acontece? Eu consigo controlar também os meus níveis de cortisol. E essa é uma outra característica muito importante do óleo de Ylang Ylang. Então, além dele diminuir a pressão arterial, diminuir a frequência cardíaca, ele controla também para baixo os níveis de cortisol. E isso reflete diretamente na minha saúde mental. Sabe por quê? Quanto mais estressado eu tô, mais alerta eu tô, mais o meu sistema nervoso central está hiperativado. Quer dizer que ele está hiperexcitado, fazendo com que eu fique com dores de cabeça, com dificuldade de pensamento lógico, com dificuldade de foco e atenção. E quando eu tenho uma ação de um óleo com essas características, essa questão de reduzir aspectos relacionados à atenção faz com que eu consiga ficar mais relaxado. E esse meu momento mais relaxado promove uma melhoria da qualidade de aprendizado. Porque quando eu estou menos ansioso, menos nervoso, eu foco mais, aprendo melhor. E lembra que eu tenho um aumento da produção de serotonina no hipocampo e que isso tinha a ver com memória? Então, aqui eu tenho diminuição do meu sistema de alerta, melhoria da qualidade da minha concentração e, consequentemente, uma melhoria da qualidade da minha memória frente aos fatos que eu estou realizando naquele momento e que eu consigo lembrar depois porque eu estou mais tranquila. Para além disso, o óleo de Ylang Ylang também aumenta os padrões de ondas cerebrais do tipo alfa. E daí, Camila? E daí que esse é um padrão de onda cerebral de relaxamento. Essas ondas cerebrais aparecem quando eu estou num estado relaxado, quando eu estou num estado meditativo, fazendo realmente que eu tenha essa sensação
de relaxamento e de tranquilidade bastante o quê? Presente quando eu uso esse óleo essencial. Me conta aqui, vocês já conheciam essas características do óleo essencial de Ylang Ylang? Quero ver vocês respondendo aqui pra mim. Claro que eu não acabei ainda, né? Mas quero que vocês me respondam se essas características que eu trouxe até agora, vocês já sabiam sobre esse óleo ou se é novo. Vocês estão escutando isso pela primeira vez e está sendo diferente escutar sobre o óleo essencial de Ylang Ylang com essa visão mais direcionada para a saúde mental e para a neurociência. Me conta aqui. Enquanto isso, vou trazendo mais informações sobre esse óleo tão importante e tão cheiroso que eu amo muito. Então vamos lá. O que mais, além de benzoato de benzila, que eu já falei, o linalol, que eu já falei, o geraniol, que eu dei uma pincelada, mas posso trazer mais aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais do geraniol, que faz parte, né, também do óleo essencial de Ylang Ylang. O geraniol tem uma ação bastante importante sobre a modulação de GABA. GABA é o irmão do glutamato, lembra? O glutamato é aquele que excita e o GABA é aquele que inibe. Então, quando eu tenho uma ação do geraniol sobre os receptores de GABA, eu melhoro esse processo de tranquilidade. Então, ele tem um aspecto de tranquilidade e também pode ajudar em aspectos do sono, por exemplo. Então, eu posso usar Ylang Ylang à noite? Sim, eu posso, porque ele tem uma característica bastante tranquilizante. Deixa eu ver aqui que vocês responderam algumas coisas para mim. Vamos lá. Não sabia, mas é ótimo saber. Que bom, Paola. Fico feliz que você não sabia, mas que tá gostando de saber. Nem imaginava que ele era tão rico assim. Aline, ele é muito mais do que isso. Ele tem cerca de mais ou menos 150 princípios ativos. E eu vou trazer aqui uns 4 ou 5 só, que é o que eu consigo, que estão aí em maior quantidade, certo? Também tem outro aqui, não conhecia, não sabia. Para quem tem TDAH, pode usar esse óleo? Depende, pode usar. É um óleo aí que eu não descarto no uso de TDAH, não. Principalmente, assim, para melhoria de questões de hiperatividade, angústia, do que mais? De agressividade. A gente pode pensar em usar o Ylang Ylang associado aí com outro óleo, sim, sem problema nenhum, tá? Já sabia, mas é sempre bom ver outras informações. Desse ponto de vista, não. Pode usar o Ylang em criança? Com toda certeza a gente pode usar o Ylang Ylang sim em criança. Aí a gente precisa pensar numa coisa, assim como vários outros óleos, que é a questão do próprio aroma, né? O Ylang Ylang tem um aroma bastante pujante, assim. Ele tem um aroma bastante floral e ele é bem forte. Então a gente precisa entender se a criança vai aceitar esse óleo. Se a criança aceita este aroma, ou a gente consegue trazer o Ylang associado a um outro óleo que disfarça um pouco esse aroma floral bem marcante, sim, o óleo de Ylang Ylang é uma boa alternativa para crianças. E eu sei que quem está me perguntando é a Sara, e a Sara quer saber, principalmente em crianças neurotípicas, a gente precisa prestar atenção nessa questão da sensibilidade, principalmente a sensibilidade sensorial. O Ylang Ylang, assim como o vetiver, são óleos que podem trazer aí uma dificuldade sensorial justamente por causa desse cheiro muito forte. Então, quando a gente consegue diluir isso e diminuir essa característica sensorial para as crianças neurotípicas, a gente tem uma resposta positiva frente a ele, tá? Tem uma dúvida sobre a interação com a quetiapina. Tem algum problema? Bom, a quetiapina é um antipsicótico, né? A gente tem aí a quetiapina modulando dopamina também em núcleos da base para baixo. E a gente tem a quetiapina também bloqueando a ação da serotonina. Com relação a aspectos de metabolização da quetiapina e o Ylang Ylang, a gente não tem, eles são metabolizados por CYPs diferentes dentro lá do nosso fígado. E sobre mecanismo de ação farmacológico no sistema nervoso central, eles não se competem. Então, agora sim, de bate-pronto, eu diria para você que a gente não tem um aspecto de interação medicamentosa direta sobre a quetiapina e o Ylang Ylang, tá? Então, a gente precisaria aí ver qual é a dose
do Ylang, qual a dose da quetiapina, quantas vezes toma, se toma mais alguma coisa, enfim, uma série de outras questões. Mas assim, olhando para o mecanismo de ação e para o aspecto de metabolização da droga e do óleo, a gente tem vias diferentes de ação, tá bom? Diluir o sabonete de banho ficou uma delícia. Sabonete de banho com Ylang é sensacional. Eu também gosto muito. E o Ylang com cítrico, laranja doce, limão siciliano, tangerina. Perfeito. Perfeito, sabe por quê? Porque dentro do óleo de Ylang, a gente não tem o limoneno. E o limoneno tem uma ação bastante importante sobre os aspectos de tranquilidade também do sistema nervoso central, né? Então é um mecanismo de ação farmacológico associado, que a gente não tem dentro do Ylang. Então associar o Ylang com o cítrico é uma ótima ideia, tá? Bom, vamos voltar aqui a falar sobre o Ylang. O que mais que eu tenho para falar sobre o Ylang? Bom, a gente precisa entender que o Ylang-Ylang também tem uma ação relacionada ao beta-carofileno. Beta-carofileno é um princípio ativo aí presente em vários óleos essenciais, como por exemplo o óleo de copaíba, que tem uma ação relacionada ao quê? Uma ação anti-inflamatória, uma ação neuroprotetora. Então, se eu tenho um óleo essencial que na sua composição apresenta tantos princípios ativos com ação modulatória sobre o sistema nervoso central, o beta-carofileno também vai ter essa ação sobre o sistema nervoso central, atuando sobre o sistema endocannabinoide. E esse cara é um sistema que é bastante complexo dentro do nosso corpo e que eu poderia ficar aqui horas conversando com vocês sobre o sistema endocannabinoide. Mas o que a gente precisa entender é que dentro deste óleo essencial, a gente tem o linalol e o beta-carofileno modulando o sistema endocannabinoide de diferentes aspectos. O carofileno atua sobre os receptores do tipo CB2 e atua também sobre os receptores do tipo de serotonina, do tipo 5-HT1A, melhorando aspectos relacionados ao humor e à ansiedade. Por isso, então, é bastante importante, né, a gente entender esses princípios ativos e saber como eu vou associá-los, principalmente quando eu tenho aí o uso de drogas, né? Então, drogas que atuam sobre o sistema endocannabinoide precisam aí ser observadas quando dentro do óleo essencial eu tenho moléculas que também atuam sobre o sistema endocannabinoide, certo? Pra gente encerrar, ou para eu trazer uma informação aqui para completar essa ação geral. Eu já trouxe, né, que o óleo essencial de Ylang-Ylang tem uma ação sobre a modulação do cortisol. E essa modulação do cortisol, ela acontece via periférica e causa, né, redução da pressão arterial e da frequência cardíaca. E quando a gente olha com o viés do estresse, de um estilo de vida altamente ativo, de um estilo de vida altamente sem pausas, de um estilo de vida com muitos estímulos o tempo todo, o que acontece com os nossos níveis de cortisol? Eles estão sempre muito altos e isso reflete na nossa produção de glutamato, que é aquele neurotransmissor hiperexcitatório do sistema nervoso central. Quanto mais glutamato eu tenho, sabe o que acontece com os meus neurônios? Eles vão morrendo. E diferentes locais do meu cérebro começam a apresentar dificuldades de comunicação. E é essa dificuldade de comunicação que causam características de problemas relacionados à saúde mental. Características essas que muitas vezes são confundidas com muitos transtornos psiquiátricos, mas que em nada tem a ver com um transtorno psiquiátrico, e sim com uma alteração dos níveis de cortisol. Características essas como excesso de irritabilidade, hiperatividade, pode ser uma hiperatividade motora, dificuldade de foco e atenção, cabeça que está viajando nas nuvens, que eu nunca consigo foco no presente, mas eu estou ali, nossa, passeando, viajando na maionese. Eu não consigo concretizar o meu trabalho do agora, então eu começo a fazer muitas coisas e não consigo terminar. Características essas que fazem parte aí de vários quadros, de vários transtornos psiquiátricos.
mas que se a gente olhar para o estilo de vida da pessoa, a gente consegue, em pouco tempo, entender que isso faz parte de um estilo de vida altamente estressante. E como o Ylang Ylang pode ajudar nesse aspecto? O Ylang Ylang reduz os níveis de cortisol e isso faz com que ocorra uma redução na produção de glutamato. E além disso, eu diminuo o glutamato e quando eu faço isso, aí vou contar uma coisa de neurociência um pouco mais avançada para que a gente consiga entender um pouco melhor qual é essa ação poderosa do Ylang Ylang sobre o sistema nervoso central. Quando eu tenho essa ação da redução da via de sinalização interna do glutamato, eu tenho a inibição de um aspecto bastante importante do sistema nervoso central, que é uma enzima chamada de CFOS. Essa enzima é uma indicação de atividade exacerbada do sistema nervoso central. Quando ela está ativa, eu diminuo a produção de uma coisa chamada de BDNF. BDNF são como se fossem vitaminas do sistema nervoso central. Então, quer dizer que quando eu estou altamente estressado, quando eu tenho altos níveis de cortisol, eu diminuo essas vitaminas do meu sistema nervoso central. E isso, traduzindo, né, para uma língua mais clara, quer dizer que sem esse aporte dessa substância chamada de BDNF, começam a ocorrer mortes neurais e dificuldade de comunicação das células que leva àqueles sinais que eu acabei de descrever para vocês. Então, quando eu uso o óleo de Ylang, o óleo de Ylang Ylang, por inibir a ação do glutamato, aumenta a produção de BDNF. E só por isso, ele causa ali um ambiente neuroprotetor e faz com que o meu neurônio entre em um aspecto de resiliência neural. Isso faz com que eu crie caminhos neurais adaptativos ao estresse, fazendo com que eu crie uma flexibilidade cognitiva emocional. Viu como é interessante entender sobre neurociência? Para a gente poder usar aromaterapia? Eu sei que eu bato bastante nessa tecla, mas quando eu trago um assunto assim para vocês aqui, é para que vocês entendam a relação que existe entre a aromaterapia e aspectos relacionados com a saúde mental. Que não adianta eu sair por aí utilizando óleos essenciais por indicação, ou porque eu vi alguém usar, ou porque alguém disse isso, mas sem entender o que esse óleo faz. Sabe por quê? O próprio óleo de Ylang Ylang, que eu estou trazendo para vocês aqui, que tem essas características tão importantes relacionadas para a saúde mental, a gente precisa prestar muita atenção sobre o seu uso, porque pessoas que têm uma característica de hipotensão arterial, ou seja, que já tenham uma pressão baixa, pode apresentar problemas com o uso do Ylang. Por quê? Porque ele diminui a pressão a hipertensão arterial. Então, quando eu tenho uma pessoa que já tem essa característica, ela pode sim se sentir mal, ela pode sim ter vertigem, ela pode sim ter uma diminuição bastante grande da frequência cardíaca. E isso pode ser grave. Então, eu preciso entender sobre isso para poder sair por aí utilizando o óleo, ou poder fazer combinações entre diferentes moléculas. Uma pessoa que tem um aspecto hipertensivo, que é ali controlado por uso de medicamentos, pode se beneficiar também com o óleo de Ylang, trazendo uma regularidade para essa pressão arterial. Então, conhecer o óleo, a farmacologia do óleo e saber por que vias esse óleo funciona, faz toda a diferença. Eu vi uma pergunta aqui que eu estava esperando para receber ela. Homem pode usar Ylang Ylang? Sará? Claro que sim, né? O óleo essencial de Ylang Ylang não é exclusivo de mulheres, né? Embora a gente tenha essa característica mais floral, ele também tem essa ação que é conhecida por ser mais afrodisíaco. Homens podem se beneficiar muito do Ylang Ylang, porque ele traz um aspecto de regulação também de quadros hormonais. Então ele é bem conhecido por ser um óleo mais feminino, também por essa característica de modulação dos aspectos hormonais. Por que ele modula aspectos hormonais, gente? Já falei aqui alguns princípios ativos, dentre eles o geraniol. O geraniol tem uma ação bastante importante sobre os receptores de estrógeno. Então, sim, eu tenho uma modulação sobre o estrogênio
e a modulação sobre o estrogênio para a mulher tem uma relação direta também com aspectos da saúde mental e da saúde feminina, porque ajuda a regular o ciclo hormonal feminino, e quando eu regulo o ciclo hormonal feminino, aí eu vou contar uma outra coisa para vocês aqui, que é um pouco mais avançado, mas a gente está aqui para discutir esse assunto, então eu acho que vale a pena, já que a gente tocou nele, que a gente tem receptores de estrógeno, sim, receptores de estrógeno, o hormônio feminino, espalhados por diversas regiões do sistema nervoso central. Entre essas regiões, a amígdala cerebral, o córtex pré-frontal e o hipocampo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu tenho flutuações de hormônio durante o ciclo menstrual, essas flutuações de hormônio refletem em alterações de humor. Ah, que legal, Camila, isso eu já sabia. Pois é, e quando eu uso um óleo assim, o que acontece? Essas moléculas se ligam nesses receptores de estrógeno, ajudando a fazer o quê? A modular questões hormonais. Então, eu tenho menos flutuações hormonais ao longo do ciclo, me ajudando a controlar um dia que eu tô muito chorando e outro dia que eu tô muito feliz, e um dia que eu não quero fazer nada, um dia que eu quero matar todo mundo. Então, ele ajuda a controlar esses aspectos. Por isso que ele é um óleo que está aí atribuído a esse aspecto mais feminino. Então, ajuda a regular esse aspecto do ciclo hormonal, melhorando também alguns aspectos relacionados à libido feminino. Certo? Gostaram de saber do óleo essencial de Ylang Ylang? Diferente, né? Eu sei que, em geral, as pessoas trazem aí um aspecto mais superficial do óleo, mas eu gosto, tá? Gosto sempre de trazer esse olhar da neurociência e da farmacologia, porque eu sei que muitos de vocês que estão aí me ouvindo e muitos que estão aí me assistindo acham que neurociência e farmacologia são difíceis. Mas eu tô provando para vocês aqui numa live, certo? Que a gente pode sim, de uma maneira bem objetiva e bem clara, entender sobre neurociência e farmacologia quando eu olho para um óleo essencial. E que esse entendimento da farmacologia e da neurociência me ajuda a entender se eu posso ou não utilizar este óleo essencial dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6 contextos diferentes, e todos aqueles que eu preciso escolher um óleo essencial. Certo? Respirem. Tenho uma coisa para contar para vocês. Primeira vez que eu vou contar isso aqui, hein? Então vamos lá. Eu vou trazer para vocês hoje que eu abri as inscrições. Era para abrir segunda-feira, mas já tinha um monte de gente me pedindo para abrir as inscrições sobre a jornada da Aromaterapeuta Segura. Camila, o que vai ser essa jornada? A jornada vai ser um evento online, 100% gratuito, onde eu vou mostrar para vocês como a neurociência e a aromaterapia podem ser aplicadas na prática clínica do uso dos óleos essenciais. Então, eu vou guiar vocês através de 3 aulas, como a neurociência pode ser utilizada, qual é o olhar da aromaterapia e da neurociência, como que os óleos essenciais efetivamente funcionam sobre o sistema nervoso central, e pegar essas 2 informações e ensinar para vocês como transformar essa informação em prática clínica. Como eu colocar isso na prática, colocar isso em ação, montando um protocolo clínico exclusivo para um caso que eu vou trazer para vocês dentro da jornada. Então, por favor, não percam a oportunidade. Camila, onde eu me inscrevo para fazer a jornada da Aromaterapeuta Segura? Posso deixar depois aqui embaixo da live o link para a página de cadastro, para a página de inscrição. E claro, esse link também está na minha bio, certo? Para participar, precisa ter algum conhecimento específico? Não. Pode ficar tranquilo que todo mundo que quiser participar dessa jornada vai conseguir acompanhar a aula, porque eu vou trazer um passo a passo de como vocês vão entender esses conceitos de uma maneira clara e objetiva, como eu fiz aqui com vocês, contando sobre o óleo essencial de Ylang Ylang, que por mais complexo que o assunto possa ser,
eu sei que vocês me entenderam e trouxeram aí uma visão diferenciada desse óleo, com informações que vocês não sabiam até agora. Peraí que tem perguntas aqui, vou responder todas. Vamos lá. Camila, meu filho é TEA, eu usei o óleo de bergamota no difusor e desencadeou uma crise de agressividade. Sim, senhora. Bem comum em crianças TEA que tem aí um padrão de comportamento mais agressivo, já isso pode acontecer. A gente pode conversar, você pode me chamar depois no privado, a gente pode conversar sobre isso sem problema nenhum. A Tasha falou que vai ser a minha aluna para sempre. Que bom, Tasha, fico feliz. Já sei que vou fazer minha pós em neurociência. Isso aí, Paola, pode fazer sua pós, pode fazer a mentoria. Eu tenho uma mentoria onde eu ensino neurociência e farmacologia aplicado para a prática aí do uso de óleos essenciais. Então a gente pode caminhar juntos. Moro na Alemanha, você indica uma boa marca de óleo essencial? Bom, a gente tem aí algumas marcas internacionais, depois eu posso colocar aqui na legenda da live para vocês, tá bom? Acho que é isso. Então, inscrições abertas, tá? Para a jornada da Aromaterapeuta Segura. A jornada vai acontecer de 28 de outubro a 1 de novembro. Então, estamos aí com algum tempo ainda para essa jornada acontecer, justamente para que vocês possam se inscrever, chamar todo mundo que vocês conhecem para se inscrever também, porque é a partir desse olhar que eu trouxe aqui para vocês na live hoje que a jornada vai acontecer. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro de hoje. Na próxima semana, a gente tem um encontro de novo aqui na quinta-feira, às 16 horas. E eu vou trazer sobre um outro óleo que vocês me pediram, que é o óleo de olíbano, com essa mesma visão que eu trouxe sobre o óleo de Ylang Ylang. Camila, a live vai ficar gravada? Sim. Todas as lives que eu faço aqui no canal ficam gravadas e daqui a pouquinho ela já vai estar lá no meu feed para que vocês possam assistir, reassistir, anotar, tirar dúvida, perguntar. Surgiu dúvidas durante, assistindo a live? Pode deixar lá embaixo da live também que eu respondo para vocês. Então, a semana que vem a gente se encontra quinta-feira, 16 horas, aqui pra gente conversar sobre um outro óleo essencial que tem bastante polêmica sobre ele, que é o óleo essencial de olíbano, certo? Então, se vocês tiverem algumas questões que vocês querem que eu aborde nessa live, pode me mandar no direct também, que eu faço questão de trazer para vocês. Então, grande beijo para vocês, muito obrigado por terem ficado comigo até o final da live. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê de novo na próxima quinta-feira. Até, tchau, tchau.